Hoje vai ser uma pregação diferente, porque nós vamos abranger 7 capítulos. Para quem gosta de ficar num versículo, às vezes, numa pregação, será um exercício muito diferente, talvez difícil. Êxodo capítulo 25. Nós estamos com Moisés no monte. Lá em cima, Moisés ficou 6 dias esperando Deus chamá-lo, envolto numa nuvem. Como Deus estava, Deus o chamou então. E ele passou 33 dias na presença de Deus, somando com 6 ou 7 até ele ser chamado, foram 40 dias que ele passou lá no monte. Quando Deus o chama, começa a dar muitas instruções a Moisés. Êxodo 25:1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. E aqui começa um longo trecho das Escrituras em que Deus faz um resumo, não sei nem se pode dizer resumo, porque ele chega a detalhes, porque depois ele ainda acrescenta outras coisas ao longo dos outros livros do Pentateuco, mas especialmente Êxodo, tem quase tudo, e Levítico alguma coisa, quer dizer, muita coisa, alguma coisa complementar, mas o fato é que muitas instruções são dadas a Moisés aqui. De uma maneira bem panorâmica, vamos ver o seguinte: ele mostra como deveria ser feito o tabernáculo de Deus aqui. O nome tabernáculo pode ser usado de uma maneira maior ou menor, porque dentro do grande, nem grande, não era nem tão grande, mas de uma cerca grande que tinha lá, que mandou fazer, lá tinha várias peças, que eu vou comentar aqui, e depois tinha o tabernáculo mesmo, que era uma câmara, uma tenda coberta, dentro desse grande espaço chamado átrio, o tabernáculo. Eu até pensei mas deixei para algum professor da escola dominical, se quiser fazer, era um dia trazer graficamente isso aí, tem 1000 desenhos e figuras, agora com internet, Google e tudo, tem várias, centenas de ilustrações de cada peça dessa, de cada item deste, e seria interessante você um dia em casa dar uma olhada e estudar isso. E eu pensei, não, eu não vou tomar não é tomar, mas não vou usar o tempo no púlpito para descrever cada uma dessas peças, cada dessa providência que tinha que ser tomada por Moisés. Mas eu quero, antes de começar a correr mesmo, lembrar a vocês o seguinte, ou mostrar a vocês o seguinte, que 4 ou 5 vezes é dito: Moisés, faz de acordo com o modelo que eu te mostrei. Então, havia um modelo para Moisés copiar. E esse modelo era com base numa realidade, numa coisa que seria o exemplo, o padrão para fazer o modelo. E esse padrão estaria no céu. Está no céu, inclusive. Isso é muito importante. Segundo, a pergunta: por que tantos detalhes? 7 capítulos. Isso é só o começo, tem muita coisa depois. Não sabemos responder cada pergunta. O que eu posso dizer é o seguinte: tudo apontava para Cristo. Tem livros que falam assim:
Vamos ver como devia ser a cortina do tabernáculo, aquela parte menor ali. Aí devia ser do tecido tal, da cor tal, do comprimento tal. Aí o autor vai aplicar para Cristo. E o candelabro é assim, assim, assim. Isso, significa aquilo. Pessoalmente eu acho interessante, mas tem uma tendência de achar que alguém, para fazer um livro sobre isso, ele não tem como escapar de ir muito além do que está na Bíblia. De fato, não é que ele vai falar heresia e tal, não, aí praticamente não tem perigo. Mas começa a puxar coisas aplicadas à vida de Cristo, que são interessantes, mas você não pode dizer, de fato era isso. Isso aqui indicava aquilo, isso aqui indicava outra coisa ali. Mas é interessante, e pode até ser, mas como não tem base nenhuma, pessoalmente eu nunca aprofundei nesse tipo de estudo, porque é um tanto quanto especulativo a interpretação de cada detalhe desse, como eu estou falando. Agora, mesmo que a interpretação de cada detalhe não tenha sido dada, mas havia os detalhes. Eu gosto sempre de me lembrar disso. Ora, eu posso não saber exatamente o que significa aquela cor, e porque aquele tecido, porque aquele tamanho, e porque aquele tipo de material, e porque tantas camadas de vestes sobre Arão, sobre o sacerdote, como vamos ver. Embora não saibamos exatamente o motivo, o fato é que tinha. Então, para Deus, era importante. Aqui nós vamos ver, se é que vamos ver, porque o tempo come muito rápido, né? Mas o incenso, a fórmula do incenso, Deus deu a fórmula. Não mude esta fórmula, não. Porque se morre, se mudar. Mas, Senhor, uma fórmula, material tal misturado com material tal, o que altera se eu mudar uma coisa e botar outra, até mais cheirosa, eu descobri um aroma mais agradável, vou mudar aqui, tá? Você morre. Então, para Deus era importantíssimo cada detalhe, mesmo que você não saiba o significado exato, nem eu, nem ninguém, ele não deu a ninguém, mas está lá o fato. Isso para mim é fascinante e me ajuda muito a descobrir sobre Deus, o quanto ele é detalhista, o quanto ele é exigente nos detalhes, meticuloso em cada detalhe. Este é o nosso Deus, e ao mesmo tempo super, ultra poderoso. Parece até uma contradição, mas esse é o nosso Deus. Então, se ele quer uma coisa, e ele especifica aquilo que ele quer, mesmo tendo dado muita liberdade na nossa adoração a ele, já no período neotestamentário, após a vinda, o sacrifício, ressurreição e volta de Cristo ao céu, em que tudo isso foi eliminado, esses detalhes todos, mas todos apontavam para Cristo, e Cristo está vivo, está ao lado dele. Então tudo o que Cristo diz que quer que seja feito, faça. Tudo o que Deus diz, como você quer que trate a Cristo, o Filho querido dele, faça tudo. Esta é a grande lição, pelo menos para mim. E que as coisas dele, quando ele quer assim, são sagradas. E não há quem mexa de uma forma a se sair sem culpa diante de Deus. Não. Então, muito cuidado. Eu acho que vale a pena, de vez em quando, o crente investir um tempinho para ler passagens como essa, mesmo correndo um pouco, se for, mas pensando, é muito detalhe, mas até isso Deus especificou, foi até isso. Então, isso deve nos causar uma atitude de adoração a esse Deus, muito diferente
do que eu tenho receio de que muitos crentes fazem. Isso não tem nada a ver comigo. Lê Êxodo, lê os detalhes da veste de Arão, lê o que fazer com o sangue do animal lá, que tipo de animal, quando oferece, quando não oferece. Não, isso aqui, ainda bem que eu não nasci judeu naquela época. Negócio complicado. Eu estou livre disso aí tudinho e tal. De fato está, e não está, porque o Deus que fez aquilo é o seu Deus hoje, e o que Deus usou para fazer aquilo, ele não estava fazendo nada daquilo, criando nada daquilo, exigindo nada daquilo, gratuitamente, para se distrair, ou para brincar de fazer exigências com o povo dele. Não era muito sério, e sempre Cristo na frente dele, o tempo todo. Então não é que não tem nada a ver com você, tem, porque é o seu Deus, é a sua Bíblia, é a palavra dele, e não mais aplicável para hoje no nosso dia a dia, mas tem aí coisas muito interessantes, importantíssimas para serem vistas. E eu acho que para a escola dominical, de repente, um currículo, indo até em detalhes mesmo sobre as peças do tabernáculo, como eu disse, são sugestões, e pode ser isso, pode ser aquilo, mas são úteis, são interessantes, não vão usar isso como doutrina. Alguns são evidentes naquilo que aponta para Cristo, aquilo são evidentes, é evidente demais, outras nem tanto. Mas essas nem tanto, como eu disse, tem autores que gostam de ir fundo e descrever o porquê de cada cor ali. Não há mal nisso, sabendo que ninguém vai fazer dali uma doutrina, uma coisa assim. Mas fica aí a sugestão para os professores, coordenador da escola dominical, para pensar nisso, podia ser de riqueza para nós. Uma coisa eu garanto, quem sair desse currículo, desse curso aí, vai sair muito enriquecido com Cristo, com a pessoa de Cristo, com as qualidades de Cristo, com as virtudes de Cristo, com circunstâncias de Cristo. Deverá ser algo riquíssimo. Já estou quase arrependido de não ter feito isso eu próprio no púlpito, mas eu acho que é melhor para uma classe mesmo. Muito bem. Então Deus começa dizendo, eu tomei metade do tempo que eu queria para falar 7 capítulos com você. Eu disse que ia ser complicado. Ainda bem que eu avisei. E que eu paro com 30, paro. Fala aos filhos de Israel, estou em Êxodo 25:2, que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Recebereis a minha oferta, está falando com os sacerdotes, e vão receber as ofertas do povo, que não são ofertas para eles, sacerdotes, são ofertas para Deus. Mas pode parecer estranho dizer que dele recebereis as minhas ofertas. São três grupos aí que Deus colocou, ele próprio, os sacerdotes e o povo. Essa é a oferta que dele, do povo, recebereis: ouro e prata e bronze, e estofa azul, era uma espécie de tecido, ó, azul, púrpura, carmesim, olha a quantidade de tecido que tem aí, carmesim, linho, púrpura na realidade e carmesim falando de cor, linho é o tecido, fino, e pelos de cabra, que serviu para fazer tecido, peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas e madeira de acácia. Tem que ser acácia. Azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático. Tudo isso ele vai descrever detalhadamente depois. E pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. O que é isso? Ele vai dizer tudinho depois, ao longo desses capítulos. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deve estar se referindo ao Santo dos Santos.
segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo. Começou a primeira vez ele dizer isso. Vão ser 4 vezes que ele vai dizer, pelo menos. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Modelo, alguma visão que ele deu a Moisés. Não creio que ele tenha construído de alguma forma provisória e mostrado para Moisés. Não diz um desenho, o mais razoável pensar, embora não esteja aqui, é uma visão para Moisés, uma capacidade enorme para Moisés memorizar aquilo tudo. Não sei a forma que ele usou. Então, aqui é bem um resumo. Aí vem o primeiro objeto a ser explicado por Deus, determinado, a famosíssima arca, chamada Arca da Aliança. Farão a arca de madeira de acácia, de 2,5 côvados será o seu comprimento. Imagine mais ou menos um côvado como meio metro. Na realidade, um côvado é 45 centímetros. Mas é um cálculo complicado, então imagine meio metro grosseiramente e tire um pouco. Então, se aqui fala 2,5 côvados, é 2,5 metros pela metade, seria 1,25 m. Mas eu tirei um pouquinho, vai ter 1,15 m, 1,20 m mais ou menos. É isso aqui, o tamanho da arca, lá, a famosíssima arca lá da aliança. 2,5 côvados será o seu comprimento, de 1,5 côvado a largura, e de 1,5 côvado a altura, 70 centímetros assim, mais ou menos, seria a altura, e a largura igual à altura. Essa é a famosíssima arca. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora. Aí começam os detalhes. Fundirás, vá passando os olhos comigo. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, varais de madeira, versículo 13, meterás os varais nas argolas aos lados da arca. Esse detalhe aqui ficou importantíssimo quando alguém, transportando a arca, pegou na arca em vez de transportar no varal. Lembram o que aconteceu com ele? Morreu. Uzá. Aqui parece um detalhe, né? Um detalhezinho lá. Não estavam carregando pelas varas, não? Deviam estar, mas esse homem não respeitou isso. Por algum motivo, já comentamos isso até numa pregação. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Não tirem as varas. Aí alguém um dia se tirasse, falou, não, eu fui limpar. Não tirem as varas. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Esse testemunho são as pedras. As 2 pedras que Deus deu a Moisés, que Moisés quebrou. Aí depois Deus fez outras. Então as que foram para esta arca aqui, não foram as originalmente dadas a Deus por Moisés. Conforme lá no fim do capítulo 31, que é onde nós vamos... Eu pensava que ia chegar hoje... Está escrito lá que ele deu a Moisés isso aí. Então, dentro da arca, a primeira coisa, objeto, no caso objetos, que Deus mandou botar dentro da arca foi as pedras, que ele chama de testemunho. Aí vem o propiciatório. O propiciatório era uma tampa, simplesmente uma tampa, para cobrir a arca, mas uma tampa super trabalhada, porque de uma mesma peça eram feitas 2 querubins que olhavam um de frente para o outro e as asas se tocavam. E isso era colocado em cima, tampando a arca. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2,5 côvados será o seu comprimento, e a largura de 1,5 côvado, igual aos comprimentos da arca, para poder cobri-la. Farás 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade de outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Tudo era uma peça só. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, estarão eles de faces voltadas
uma para a outra. Não podia fazer um olhando para um lado, outro olhando para o outro. Era cada um olhando para o outro. Não de maneira diferente. Olhando para o propiciatório. As rostos olhando para o outro e voltados para o propiciatório. Era desse jeito que ele queria. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Olha o tamanho deste versículo. Está por trás disso aí. A presença de Deus, o máximo da presença de Deus a que nós podemos nos referir, estaria ali. Em cima da arca, devidamente coberta pelo propiciatório, e dentro da arca as pedras. E ali com dois querubins, com as asas se encostando no outro, e os rostos de frente para o outro, mas olhando um pouco para baixo, onde estava a arca e o propiciatório. Ali, em cima da arca, entre os dois querubins, era onde Deus se faria presente. Até onde podemos usar e imaginar esta expressão, presença de um Deus que é onipresente. Isso ultrapassa o nosso entendimento, mas há uma presença mais imediata de Deus. Então, aqui está o centro, o mais importante de tudo. Aí vem a mesa. Também farás a mesa de madeira. Esta mesa ficava... Esse tabernáculo, a parte menor, quando eu falar em tabernáculo, pense nessa tenda dentro do átrio. Átrio é o cercado. É tudo que estava dentro do cercado. Esse cercado media 45 metros por 23. Tudo. O tamanho total. Não era tão grande. Tudo. E esta tenda aqui, eu anotei aqui... 13,5 metros por 4,5 metros, o tabernáculo em si. É onde estavam... Esse tabernáculo era separado em duas partes, não iguais em área, separadas por um véu, que apontava para o véu que ia ter o templo, como Salomão iria fazer depois, véu aquele que se rasgou quando Cristo morreu, o famoso véu. Não é este véu exatamente, mas este aqui foi o primeiro véu, que tem o mesmo papel, obviamente. Se quando Cristo tivesse morrido e tivesse pronto este tabernáculo aqui provisório, seria esse véu que seria rasgado. Claro, que o importante é o significado daquele véu. Então, esse tabernáculo era dividido em duas partes. O santo e o santo dos santos, separados pelo véu. Então, do véu para dentro, tinha o santo dos santos, onde estava a arca, com o que haveria de estar dentro, que eram as tábuas. Depois veio o maná, e depois uma vara que floresceu de Arão. Tudo bem. Ali estava o santo dos santos, e os querubins em cima da arca, olhando para o propiciatório. Até ali, só tinha isso dentro do santo dos santos, onde o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Fora, do lado de cá do véu, era o chamado lugar santo. E tinha um altar de incenso bem na frente do véu, e à esquerda tinha o candelabro de ouro, como vamos ver aqui, e à direita tinha esta mesa aqui, a mesa. Então eram 3 peças na frente do véu, deste véu. Isso aí era o que estava dentro da tenda, que nós estamos chamando de tabernáculo, a parte menor, toda coberta. O átrio total era descoberto. A mesa, dá instruções sobre a mesa, eu não vou comentar. O candelabro,
lá no versículo 31. Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido, se fará este candelabro, que ele é muito usado o desenho dele para significar Israel, lembrar Israel, é famosíssimo o fato deste candelabro aqui para o povo judeu. As suas maçanetas e as suas flores se formarão com ele uma só peça. Aí fala em pedestal, na haste, nos cálices, 6 hastes, em 32, sairão dos seus lados. 1000 detalhes. 34, no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. É interessante. Os artistas que tentam, a partir dessas características e de algumas outras que tem nesses 2, 3 livros da Bíblia, Êxodo, Levítico e Números, e Deuteronômio também, tudo, mas é muito curioso que algumas coisas são fáceis de serem reproduzidas, como o tamanho total, e a própria arca, com o próprio Saltério, mas aí quando fala nos 2 anjos, aí é muito curioso, eu ia dizer um passatempo, mas não tenho coragem de chamar de passatempo, mas é uma maneira muito interessante de você investir um bom tempo vendo a criatividade dos artistas, como esses anjos, aí um desenha um jeito, outro desenha outro tipo, outro jeito, agora sempre um olhando para o outro e olhando para baixo e tal, claro, né, mantendo fiel ao que estava escrito lá. Mas quando fala em maçaneta, quando fala um tipo de flor, aí vai entrar muita criatividade e não fica muito claro, obviamente. Mas é curioso ver a tentativa deles reproduzirem isso, que não passa de tentativa. Então, o candelabro, aí fala aí fala no versículo 38, as espevitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro para apagar na hora de apagar fogo. E aí 40, a segunda vez, estou no capítulo 25, versículo 40, vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. De novo, é como se assim, Moisés, não se desvie disso. Fico imaginando, Senhor, o senhor tem uma cópia aí, porque eu não sei como é que Deus deu isso para Moisés, e Moisés decorou tantos detalhes, ou realmente uma visão, e foi gravada na mente de Moisés, como um hard disk ali, poderosíssimo, que Deus colocou, e na hora certa Deus dizendo, não é assim não, não é assim não, faça assim, não foi assim que eu vi não, tira aqui isso aqui e faz maiorzinho isso aqui, deve ter sido assim, não, essa flor aqui não é assim não, que Deus mostrou, essa borda aqui está muito grossa, eu vi ela um pouco mais fina, faz de novo, deve ter sido, e vocês vão ver aqui que Deus deu sabedoria enorme para alguns homens fazerem isso tudo. Agora, eles só podiam fazer de acordo com o modelo, a maquete, mas a maquete estava na mente de Moisés, assim pensamos nós, né? Se Deus deu por escrito assim, não sabemos, mas é muito interessante quando a gente começa a pensar nesses detalhes. E aqui nós vamos ficar hoje. Seria muito interessante, irmãos, vocês, ao longo desta semana, tirarem tempo, que eu sei que vocês têm muito tempo, né? Todo mundo hoje tem muito tempo em casa, sem ter o que fazer, né? É um problema isto. Mas seria muito interessante você ler o capítulo 25, 26, 27, eu devia ter feito isso era antes, ter dito para vocês isto, mas ainda temos muito tempo. Leia o 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Leia esses capítulos, observe, que você vai ganhar muito mais. E outra coisa, procure ler
com um desenho na frente. Como eu disse, tem centenas para você ver. Basta entrar lá no Google, ou numa busca e olhar lá, está lá. Muitos modelos, com as dimensões, tem pé, tem côvado, tem metro, centímetro, que é a mesma cor de metro, mesma escala. Então, tem muito o que se vê lá. E quando eu for falar aqui, continuar, a partir da próxima pregação, vai ficar mais rico para você. Eu vi sobre isso. Eu li isso aí mesmo. Eu olhei o desenho, a sugestão do desenho. Não tome nada do que você vai ver como definitivo. Não, os anjos aqui são louros. Louro? Não, o cabelo é preto, é louro. Não, mas o artista que eu vi, achei bonito, lourinho. Não, mas o que eu vi, achei preto. Eu gosto de cabelo preto. Não vai discutir a cor do cabelo dos anjos, porque não tem. Se tivesse, é o contrário. Não discuta que não é. Quando Deus diz que é vermelho. E se é azul, é azul. É curioso isto. O que ele não diz, não discuta. É perder tempo. E o que ele diz, também não discuta. É o contrário. Assuma que é, não especule e acredite que seja porque Deus disse que é. Ok? Então fica aí a sugestão. E a ideia, eu quero encerrar com essa ideia, que eu vou comentar algumas vezes, de saber que no céu está lá o padrão. Está lá. Nós vamos encontrar lá. Olha como Moisés fez. Era isso aqui, era lá. Impressionante isto. E nos lembra que o céu será um local, aqui eu vou usar palavras cuidadosas, mas vou usar a palavra assim, local onde nós veremos coisas materiais. Sim, a Bíblia fala disso, falamos em Apocalipse isso aí, veremos, pegaremos, sentiremos, teremos corpos, vai ter rio, vai ter algum tipo de natureza, não com as mesmas composições simples de hoje, mas haverá. Então, tudo isso deve até nos ajudar a não pensar assim, sabe aqueles anjinhos que ficam tocando harpa nas nuvens? O dia todinho ali. Eu já vi até menino dizer, aquilo é muito monótono, não quero parar de jeito nenhum. Tem um que é meio reverente, eu gosto de matar calango. Mas ir para o céu e ficar naquele negócio tocando aquela harpazinha lá em cima de uma nuvem, o dia todinho, um dia atrás do outro. Não quero nada, prefiro aqui, é muito mais divertido. É coisa de criança, mas o adulto às vezes leva essas coisas para a mente e pensa, o céu, não sei não, aqui tem sofrimentos, eu sei, tem dificuldades, mas tem coisa tão colorida, tem a natureza bela, tem o amor que nós temos pelos familiares, pelos amigos, tem tanta coisa bonita também, tem o sabor das comidas, a beleza, o cheiro agradável das coisas, tem também o cheiro terrível, mas tem o agradável, o perfume, tudo. Esses sentidos, entendo eu, estarão muito mais aguçados até no céu. O pecado estará fora. E a parte desagradável, como alguma coisa feia aos nossos olhos e mal cheirosa ou isso ou aquilo, não haverá. Só o belo e a nossa capacidade de aproveitar intensamente o belo, incluindo este tabernáculo aqui, lá no céu. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que nos ajuda tanto nesta vida aqui embaixo do sol, difícil, complicada, às vezes muito agradável, muito gostosa, às vezes no mesmo dia, o mesmo momento, com aquela dor que não sai e com aquela saudade que não nos abandona, e tudo misturado, mesmo assim nós gostamos, na maioria das vezes, e queremos viver, temos o instinto da vida,
Isso tudo é amostra, e ficou uma amostra muito imperfeita, não porque a tua amostra em si é imperfeita, mas por causa do pecado que entrou e atrapalhou tudo. Então, que isso nos sirva, que a tua palavra esteja sempre nos lembrando, lá vai ser espetacular, lá vai ser mais bonito, mais belo, mais cheiroso, mais colorido, mais tudo de bom, uma realidade, não é uma coisa assim, como uma mente de criança, pensando em algo etéreo, tudo azulzinho, tudo branquinho em cima da nuvem, você tem o que fazer. Não é. Terá a tua presença, será extremamente agradável, com pessoas agradáveis, queridas, sem pecado algum, com tarefas, com coisas que nós não podemos nem imaginar. E se nós não queremos morrer aqui, por causa do nosso instinto de vida, quanto mais lá. Aliás, nem pensaremos nisso, porque a morte nem mais existirá. Então esse assunto nem virá à baila, talvez, não sei, para dizer como nós éramos miseráveis e como Cristo nos livrou disto tudo. É em nome dele que nós te oramos e pedimos e agradecemos. Amém.